Boa noite. No Ideias da Aldeia de hoje, vamos conversar sobre as nossas finanças públicas. Para falar sobre isso, nós convidamos Orlando Sabino. Ele deixou a Secretaria de Fazenda e assume a Superintendência do Sebrae Acre. Boa noite, senhor Orlando. Boa noite, tá? Bem-vindo mais uma vez ao Ideias da Muito Aldeia. obrigado, é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre as finanças do Acre e sobre o futuro da nossa economia. Senhor Orlando, o senhor já assumiu outra vez a Superintendência do Sebrae Acre. Depois veio assumir a Secretaria de Fazenda, que sempre foi um setor estratégico do governo do ex-governador Jorge Viana. Nos 2 últimos anos, qual é a avaliação que o senhor faz dos trabalhos da Secretaria de Fazenda? Pois é, tá. É importante que o público saiba, né, dos rumos, né, e de como estão as finanças. O grande desafio, né, que nós tivemos que nos defrontar quando assumimos a Secretaria da Fazenda era manter o equilíbrio das contas públicas no Acre. Este equilíbrio que foi conquistado desde o início da gestão Jorge Viana, quando encontrou o Estado, o secretário Mâncio Lima, encontrou o Estado numa situação bastante difícil, com dívida, 3 folhas atrasadas de funcionalismo público, o Estado totalmente inadimplente perante fornecedores, dívidas contratuais atrasadas, o comprometimento de mais de 100%, 135% da receita do Estado comprometida com dívidas. E o grande desafio era, naquele momento, sanear, colocar as finanças do Estado numa trilha que pudesse possibilitar não somente a gestão tranquila da administração, mas também possibilitar o Estado sair na inadimplência, ficar totalmente adimplente para pleitear recursos perante organizações financiadoras, tipo Banco Mundial, Banco Interamericano, BNDES, Caixa Econômica Federal, cujo requisito básico para acessar essas fontes de financiamento é a adimplência do Estado. O Estado está com as suas contas em dias, cumprindo rigorosamente a lei de responsabilidade fiscal. Isto foi conseguido já no ano 2000, o Estado já estava plenamente adimplente, e a importância que tinha e o compromisso e o desafio maior era manter isso. Desculpa lhe interromper, senhor Orlando, mas eu vou lembrar aqui que a oposição ao governo do então governador Jorge Viana sempre batia nessa tecla de que o governo do ex-governador Jorge Viana estava endividando o Estado do Acre pelos próximos anos. Queria que o senhor explicasse isso de uma forma didática, assim, de que esse saneamento das contas públicas possibilitou ao governo a capacidade de poder se endividar, porque há uma certa complicação em nós termos capacidade de nos endividarmos e parece que nós vamos assim nos mantermos em dívida eternamente. Como é que é isso aí? Porque fica um pouco uma bagunça assim, na nossa cabeça. Como eu te disse, quando o governo assumiu, o Jorge Viana assumiu em 99, nós tínhamos um endividamento de aproximadamente 700 milhões de reais, para você ter uma ideia. 700 milhões de reais, aí incluía todas as dívidas anteriores, com estações de tratamento, e quando ele assumiu teve que assinar o contrato de fechamento do Banco do Estado do Acre, que era mais de quase 150 milhões de reais. E isso significava que se você faz, tem uma medida que é analisada pela Secretaria de Tesouro Nacional, que mede qual é a capacidade de endividamento do Estado. Ou seja, nós tínhamos 135%, quer dizer, da receita corrente líquida do Estado... Comprometida com dívidas. Comprometida com dívidas, quer dizer, bem superior. Para você ter ideia, os últimos números que nós vamos fechar 8 anos depois, o Estado está com próximo de 70% da receita corrente líquida. Tá? O limite é 100%. Quer dizer, se ele tem receita tal, ele pode dever até 100% disso. Receita corrente líquida, o que é isso em português? Você pega o total das receitas do Estado, deduz o pagamento de dívida, pagamento de juros, e você tem um total de receita corrente líquida, que é o que tem disponível para ser gasto. E quanto que nós temos? 70%? Só próximo de 70%. Isso significa que nós saímos de um patamar de 135%, quer dizer, devendo mais do que tínhamos capacidade, tá certo? E saímos para uma situação confortável. Quer dizer, existe também um limite estabelecido pelo Ministério da Fazenda que diz, quando o Estado está acima disso, ele passa a pagar um percentual da sua receita.
O Acre chegou a pagar até 15% da sua receita com dívida. Hoje nós estamos numa situação totalmente confortável, que nós estamos pagando a dívida pelos seus contratos. Ou seja, o contrato é de 120 meses, 150 meses, você paga aquilo que está estabelecido no contrato mês a mês. Tá certo? Outra informação importante é que nós pegamos quase o Estado com a dívida de 700 milhões, durante esses 8 anos, só o governo Jorge Viana pagou de dívida um valor aproximado a esse, de 700 milhões. E nesse período todo, o que o Estado contratou e recebeu de dívida foi para aproximadamente 200 milhões. Então nós pagamos cerca de 700 milhões de dívida de pagamento feito de governos anteriores e recebemos nesse período todo perto somente de 200 milhões. Então, e se nós formos analisar também a capacidade de pagamento e a capacidade de endividamento do Acre hoje, quer dizer, se o governador Binho, como ele está se predispondo, está no seu plano de governo, ele firmar outras operações de crédito com outras instituições multilaterais e instituições financeiras, ele tem plena capacidade para fazer isso, porque o Estado está plenamente preparado, as finanças suportam plenamente um outro aporte de financiamento para financiar o desenvolvimento. E o que é interessante nessa história, senhor Orlando, é que esse rigor com as finanças públicas, ele proporcionou essa mudança, e não é apenas que os oposicionistas fazem uma relação entre o governo de Jorge Viana com o governo Lula. Mas esse rigor e essas mudanças, elas se implementam ainda quando estava na presidência da República o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, essa competência na gestão financeira do Estado, ela vem em um momento que antecede a gestão de Lula na presidência. Exatamente, isso foi importante você dizer, porque foi na administração Fernando Henrique, inclusive no ano 2000, que foi editada e foi sancionada pelo presidente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Que ali os programas tiveram que fazer um programa de ajuste perante o Ministério da Fazenda, a Secretaria do Tesouro, e totalmente se ajustarem. Foi aí que o Acre já vinha fazendo o dever de casa, se ajustou plenamente, de forma que nós vemos a cada ano cumprindo plenamente o que nós acordamos, né, do ponto de vista das finanças públicas com a Secretaria do Tesouro. O senhor responsabiliza, vamos dizer assim, ou dá os créditos ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nessas questões de gestão com a Lei de Responsabilidade Fiscal como se fosse um parâmetro para a gestão pública? Sem dúvida. Isso aí é reconhecido publicamente ninguém lhe tira, porque eu acho que era um imperativo também. Naquele momento era impossível o país conviver naquela situação, os estados autonomamente gastando acima das suas capacidades, um descontrole total. Aí vem, mas foi exigência do Fundo Monetário Internacional, que tenha sido, mas que foi fundamental naquele momento estabelecer a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um marco nas finanças públicas do Brasil, eu diria, porque a partir dali começou-se a ter um critério, um cuidado maior com a coisa pública e de você não gastar mais do que você pode. Isso é uma coisa elementar em economia. Você é não meio pode óbvio, gastar, né? É mais óbvio. Então, você não pode sacrificar uma comunidade, uma população toda, sendo irresponsável no trato com a coisa pública. E foi isso que o governador Jorge Viana, antes mesmo da implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, já vinha fazendo esse dever de casa aqui no Acre. De forma que quando, no advento da Lei de Responsabilidade, o Estado já estava tranquilo, foi só um período de adaptação, mas plenamente já dentro dos critérios estabelecidos para isso. Senhor Orlando, o governador Binho Marques assume prometendo fazer um enxugamento da máquina pública, torná-la mais dinâmica, menos pesada, reduzindo alguns cargos comissionados, enxugando as estruturas de secretaria. Da parte da Secretaria de Fazenda, quais serão os próximos desafios que o senhor consegue vislumbrar para a próxima pessoa que vai assumir a Secretaria de Fazenda? Tá certo. Olha, esta visão do governador Binho Marques, isto demonstra claramente o compromisso que ele tem cada vez mais com a coisa pública. Se o Estado está adimplente, está com as suas finanças em dias, mas todo o cuidado é pouco, porque a qualquer momento nós poderemos ter um problema qualquer
de ordem estrutural do país, ou mesmo aqui interna, como daqui a pouco eu vou frisar, que possam comprometer as finanças. Então, esse cuidado que o governador Binho está tendo, isso é fundamental para manter, tá certo, esse equilíbrio e essa tranquilidade das contas públicas. Quando ele fala em enxugar a máquina, em rever a estrutura administrativa, tudo isso ele está sendo estritamente responsável do ponto de vista de manter, tá certo, a capacidade do Estado de estar honrando os seus compromissos e estar possibilitando o Estado fazer os investimentos necessários, tá certo, porque isso é fundamental. Desafios tem muito. O Acre, nós tivemos, nesse período todo, um crescimento da nossa arrecadação própria muito significativo. Para você ter uma ideia, no ano de 1998, a nossa média mensal de arrecadação do ICMS, que é o principal imposto de competência do Estado, é de R$4 milhões por mês. Para você ter ideia, nós fechamos o ano de 2006 com arrecadação média mensal de R$30 milhões. Isso significa um aumento... Mais de 800%. Exatamente. O Acre é o campeão nacional, em termos proporcionais, logicamente, de arrecadação de ICMS. Temos batido recordes e mais recordes. Isso, o que é que significa isso? Por um lado, o dinamismo da economia. Sem sombra de dúvida, nós não poderíamos ter alcançado, já que o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, mostra dinamismo, circulação de mercadorias. Temos que vincular isso também à eficiência, né, que a Secretaria procurou durante esses 8 anos, né, sempre procurou aprimorar. A equipe de fiscalização, o pessoal da fiscalização se empenhando, e isso nós devemos dar crédito à equipe da Secretaria que procurou a cada ano aprimorar e aperfeiçoar os mecanismos de arrecadação do Estado. Melhoramos a nossa tecnologia, sistemas de informação que pudessem nos auxiliar e gerenciar a administração tributária do Estado. Tudo isso fez com que nós alcançássemos esse grande feito. Mas existem desafios, talvez... e um dos desafios que nós temos à frente, temos que enfrentá-los a partir de agora, é a recente aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que foi realmente uma coisa fantástica que aconteceu. Agora eu estou falando Agora você está falando do Sebrae. Era um sonho antigo isso dos empresários, da categoria dos empresários no Brasil todo, e foi conquistado. O presidente Lula acabou de sancionar no último mês de dezembro a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Essa lei traz benefícios do ponto de vista da desburocratização, da facilidade de abertura de empresas, facilidade de acesso ao crédito, facilidade de acesso à tecnologia, aos pequenos, e traz também benefícios tributários. Tá? Esses benefícios tributários, é aí que entra um problema, que cerca de 90% dos contribuintes do imposto do ICMS do Acre são micro e pequenas empresas. 90%? 90%. Quer dizer que de 4 milhões para proximamente 30 milhões, 90% disso... Não. O número não é muito grande, porque os 10% que não se incluem nessa categoria talvez contribuam mais, arrecadem mais do que... Mas eu digo que são números que existe uma contribuição significativa de micro e pequena empresa, tá? Mas a questão é que a nossa modalidade de cobrança do imposto do ICMS é feito quando da entrada da mercadoria no Estado se faz o lançamento do imposto, se divide em 30, 60 e 90 dias para pagar esse imposto. Acontece que com o advento da Lei Geral, esse imposto vai ser arrecadado pela União. A União vai arrecadar esse imposto e vai repassar o que é devido para os estados de ICMS. Isso significa o quê? Quando nós criamos essa modalidade de lançamento do imposto na entrada, praticamente o governador Jorge Viana sempre frisava isso, nós tiramos os fiscais de dentro dos estabelecimentos. Foi muito bom, né? Foi muito bom, né? Foi muito bom. E agora, com o advento da Lei Geral, significa que nós temos que voltar aos estabelecimentos. Porque é uma simples declaração, o empresário vai dizer, olha, eu comprei tanto e estou recolhendo tanto de ICMS para a União. Isso não tem como, por exemplo, dessa forma como o governo federal amarrou,
por meio da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, não há como, por exemplo, nós voltarmos a ter aquela corrupção que havia entre o estabelecimento comercial e o fiscal da fazenda. Esse risco não tem mais, uma vez que o imposto já vai ter sido contabilizado na União, não é isso? Essa é a ideia, mas o que nós precisamos, né, ter todos os cuidados, é de que a informação prestada pelo empresário seja realmente a que está dentro da realidade de que ele adquiriu. Significa Mas, senhor, que nós não temos garantias, então, de que isso vai... Não temos, mas nós acreditamos que nós vivemos hoje um outro momento e que nós precisamos aprimorar os nossos mecanismos de controle, capacitar nossa equipe de fiscalização. O que estamos alertando é que nós precisamos, porque a lei entra em vigor a partir de julho, nós temos 6 meses para nos prepararmos, o novo secretário da Fazenda vai ter esse desafio, o governador Binho já está tomando as providências. Ontem mesmo, na Secretaria da Fazenda, que ele esteve lá na nossa despedida, comunicou já numa reunião com os funcionários o empenho que o governo vai fazer no sentido de preparar o Estado para que nós tenhamos os benefícios, tanto do ponto de vista do lado dos empresários, dos micro e pequenos empresários, como do lado do governo, para que a gente possa usufruir dos benefícios da lei geral, tá certo? De uma maneira coletiva, tanto do lado dos empresários como do lado dos... E esse desafio é apenas um. Nós temos, o Estado está crescendo, nós temos aí a ligação com o Pacífico, né? Nós acreditamos que a partir deste ano já um dinamismo maior, um trânsito de mercadorias possam estar desenvolvendo. E cada vez mais a Fazenda tem que se aperfeiçoar no sentido de mecanismo de controle, de informações. Existem projetos nacionais de importância que diz diretamente ao estadual, como o advento da nota fiscal eletrônica, a necessidade de um cadastro unificado entre as esferas de governo, entre os municípios, o Estado e a União. São desafios, né, que nós temos que nos preparar. A Secretaria está nos preparando, estamos já fazendo isso e o próximo secretário vai ser esse desafio para manter, tá certo? É necessário manter esse nível da arrecadação para que o Estado possa navegar em águas tranquilas. Senhor Orlando, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos a falar a respeito desse novo ambiente econômico que agora parece que está se consolidando nessa região, tá ok? Tá bom. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está conversando hoje com o ex-secretário de Fazenda, Orlando Sabino, que agora assume a superintendência do SEBRAE. Antes de nós falarmos a respeito do SEBRAE especificamente, o senhor já deu uma rápida pincelada no primeiro bloco, senhor Orlando, eu gostaria de lembrar um episódio que teve aqui no Acre, há mais ou menos uns 15 ou 20 anos, que sempre me vem a ideia da educação fiscal. A gente vai falar agora a respeito da educação fiscal. E há aproximadamente uns 15 ou 20 anos, existiu aqui no Acre um programa de incentivo à arrecadação de ICMS, que era um programa chamado Borrachinha. Eu era adolescente, criança, indo para a adolescência, quando se implantou esse programa aqui, chamado Borrachinha, como uma forma de estimular o cidadão a pedir a nota fiscal, exigir os seus direitos como consumidor, certo, e também a estimular a arrecadação de ICMS. Uma vez eu perguntei para o então secretário de Fazenda, Geraldo Pereira, que hoje ajuda o prefeito Angelim na gestão de Rio Branco, e ele falou assim: nós não voltamos com o Borrachinha porque não entendemos que aquilo era uma forma educativa de promover a educação fiscal entre o cidadão e o governo, né? E é isso mesmo, o senhor entende aquele programa como uma espécie de programa que não alertava o consumidor para a importância do ICMS. O consumidor tinha ali só um estímulo para pegar prêmios e tal. Existe alguma possibilidade da gente educar, formar um bom consumidor consciente
das questões do tributo sem usar esses subterfúgios? Eu acho que primeiro, eu acho que a educação fiscal é fundamental. Eu lembro do borrachinha, mas também eu não lembro detalhes como é que era, mas eu sei que tinha realmente prêmios, etc. Agora, o investimento em educação fiscal é fundamental. Para isso, nós temos um programa que está em vigor. Durante todo esse período da administração Jorge Viana, nós tivemos um programa de educação fiscal, principalmente nas escolas. Agora, o programa visa basicamente sensibilizar os pais, através das crianças, né, da importância do pagamento dos impostos, né, que é um dever do cidadão, né, que é um dever do cidadão para que o cidadão possa exigir os serviços que o Estado presta à comunidade. Nós intensificamos, foi um trabalho que foi feito formando vários monitores em parceria com as prefeituras, em parceria com a própria União, a Receita Federal nos auxiliou, é nosso parceiro nisso. E a tendência é que nós aperfeiçoemos cada vez mais isso, tá certo? Porque nós vamos passar, pelo momento, até o advento da Lei Geral vai exigir, aqui no Acre especificamente, tá certo? Que o cidadão possa ter com clareza e convicção de que está pagando os seus impostos, da necessidade que ele tem de pagar os seus impostos, da necessidade que o Estado tem de arrecadar para poder prestar os serviços, principalmente para os mais carentes. A maior forma de distribuição de renda que se tem, tá certo? É o cidadão, principalmente aqueles que têm maior poder, né, pagar mais o imposto para ser distribuídos em forma de serviços, em forma de infraestrutura para as comunidades carentes. Tá? Então, adequar o instrumento. Tá? Eu não sei se você dando prêmio, se você possa ser a melhor forma de fazer, mas eu reforço que nós temos que investir muito em educação fiscal, tá certo? Porque essa é uma das formas que o cidadão, o verdadeiro cidadão, vai se sentir plenamente, né, satisfeito em pagar os seus impostos. Quer dizer, o nome já está dizendo imposto, ninguém gosta de pagar, mas pelo menos sensibilizado da importância que tem, porque o Estado necessita desse imposto para poder prestar os serviços. Senhor Orlando, existe a possibilidade da instalação aqui, pelo menos isso é o que está previsto no planejamento da CEPLANES, de um porto seco aqui em Rio Branco? O ex-governador Jorge Viana, próximo ao fim do mandato, jogou a ideia da possível instalação aqui no Acre de uma zona franca aqui no estado. Eu gostaria de saber até que ponto a zona franca aqui no estado do Acre pode resolver problemas como esse, que ainda não está muito bem resolvido ali na região de fronteira Brasileia, Pitaciolândia, que algumas empresas dizem que mandam os produtos para lá, que é uma área de livre comércio, para ter os impostos reduzidos, na verdade, vendem os produtos aqui em Rio Branco. Boa pergunta, tá? Inclusive, é bom esclarecer, porque a Secretaria da Fazenda, ainda na minha gestão, tomou já procedimentos, né? Tomamos providências no sentido de regularizar o trânsito de mercadorias para as áreas de livre comércio. Então, antes de responder a tua pergunta sobre o Porto Seco, eu gostaria de esclarecer isso. Aonde vai a responsabilidade do Estado em relação a essa questão da área de livre comércio? A área de livre comércio é uma área que foi instituída pela União para tentar dinamizar regiões carentes ou regiões que não tenham dinamismo econômico, né? Ele isenta de impostos federais determinados locais para ali se transitar e o comércio, a economia se beneficiar através de um comércio com maiores facilidades, né, de circulação de mercadoria. Como eu te falei, o Acre, nós temos aqui uma sistemática de cobrança do imposto na entrada. Como nós temos a cobrança sistemática de cobrança na entrada, a estratégia nossa foi tentar fechar o Estado em pontos-chave de entrada de mercadorias. Quais são no Acre? Tucandeira, pela BR-364, Cruzeiro do Sul e a região do Juruá, Tarauacá e Feijó, basicamente, pelos rios, portos, está aí a estruturação do Porto de Cruzeiro do Sul, aeroportos, onde chegam também mercadorias, e correios. E numa menor escala ali, a região de Boca do Acre, na fronteira com o Amazonas, que nós temos um posto fiscal ali também.
Então, qual é a estratégia do Estado? Se nós fechamos esses locais, como nós lançamos o imposto na entrada, praticamente nós estamos fechando, tá certo? Tributando todas as mercadorias que entram no Estado. Tá? Ora, o que é que a SUFRAMA pede a contribuição do Estado para as mercadorias que têm isenção de imposto dos estados de origem de ICMS e de IPI, tá? É que as mercadorias sejam efetivamente comercializadas nas áreas de livre comércio. E a SUFRAMA nos pedia em relatório que dissesse quais as mercadorias que efetivamente entraram nas áreas de livre comércio. Ora, nós, como eu te disse, a nossa estratégia era enfrentar as entradas, nós não sabíamos. Nós dissemos, olha, eu sei que a mercadoria X entrou no Estado, mas se foi para a área de livre comércio ou não, eu não tenho essa informação, porque eu não tenho uma equipe de fiscalização lá em Epitaciolândia, em Brasileia, que possa me dizer efetivamente se aquela mercadoria foi para lá. Porque a mercadoria entrou em Rio Branco, ali no Tucandeiro, eu disse, olha, SUFRAMA, mercadoria tal que foi comprada para a área de livre comércio. Os cofres do Estado não tem nenhum problema. Não tem problema também, porque o imposto, o ICMS do Estado é cobrado. Tá? O que a gente solidariamente presta informação à SUFRAMA para ela saber se há a mercadoria. Nós não tínhamos como informar se a mercadoria foi para a zona de livre comércio ou ficou em Rio Branco. Isso não era uma função da própria SUFRAMA? Exatamente. Mas de forma colaborativa, o Estado prestava. Eles pediam que a gente informasse, nós não tenho. O nosso modelo de tributação é só esse. Mas, para contribuir de várias essas polêmicas, nós estamos adotando agora medidas no sentido de regularizar isso. Estamos criando uma estrutura em Brasileia. E estamos também, isso foi feito em comum acordo com os empresários, fizemos várias reuniões com a Associação Comercial, que nós íamos agora constatar efetivamente se a mercadoria foi para a área de livre comércio ou não e informar para a SUFRAMA. Então, o governador Jorge Viana, antes de sair, baixou decretos estabelecendo um mecanismo de controle de fluxo dessa mercadoria. Agora, a mercadoria que chega no posto Tucandeira, com destino à área de livre comércio, a nossa fiscalização está lacrando esse caminhão. Só lá em Brasileia e Epitaciolândia, ele tem 10 dias que deslacra, e aí nós temos efetivamente o relatório para dizer, SUFRAMA, agora eu sei, estou dando que essa mercadoria entrou efetivamente aqui. O que também não garante, porque a mercadoria ele pode colocar no outro carro e voltar. Exatamente, mas aí a parte da SUFRAMA, né, dizer, olha, mas saiu. Tá? Então, isso é um pouco a tentativa de a gente regularizar isso. Os empresários estão convictos de que é uma situação, no mínimo, deixa um desconforto muito grande isso, né? E estão tomando medidas, a ideia é que se fazer para todos, porque não adianta você dizer fazer para uma empresa X e deixar as outras sem fazer isso, porque é um mal que você faz para a concorrência, né? Se um está ganhando esse benefício e outro não. Então, já está havendo um consenso que todos vão deixar desse mecanismo, de fazer esse mecanismo, que é um risco muito grande. A qualquer momento, o Estado de São Paulo, por exemplo, que é o maior vendedor, pode chegar aqui e dizer, olha, não foi vendido na área de comércio, eu quero o meu imposto. E essas empresas ficam com um passivo tributário assim, muito alto. Então, esse risco está sendo eliminado, nós estamos regularizando isso. Inclusive, está no plano de governo do governador Binho, regularizar esse trânsito de mercadorias, e nós já iniciamos isso, que eu acho que vai acabar de todos. Quanto à questão das áreas de livre comércio, se for efetivamente trabalhado nesse sentido, com toda a estrutura, a SUFRAMA tem que implantar a sua estrutura de armazém para fazer efetivamente sua fiscalização, eu acho que pode funcionar melhor. Brasileia e Epitaciolândia, por exemplo, poderiam ser uma zona franca, como é a Cobija. Vender produtos importados também, se a SUFRAMA tivesse lá a sua estrutura, né? Então, no entanto, nós vemos que grande parte da nossa população, nós vamos à zona livre da Bolívia fazer compra lá. Poderíamos estar comprando lá em Epitaciolândia e Brasileia, não é? Porque é uma área de livre comércio. E o Porto Seco, eu acho que é um mecanismo fantástico, que ali você tem toda a estrutura de desembaraço de mercadorias, de lançamento de imposto, num único local, facilita muito a vida para os empresários, para os exportadores, para os importadores, e se torna uma área extremamente benéfica para facilitar a transação de exportação e importação. Eu acho que esse projeto deve dar prosseguimento, e eu acho que vai ser um ganho muito significativo para as empresas que transacionam mercadorias com o exterior. Senhor Orlando, vamos falar agora do SEBRAE. O senhor assume o SEBRAE
sucedendo uma pessoa que também foi uma espécie de referência na instituição, que é Cassiano Marques. Ele conseguiu aí implantar algumas políticas importantes, e eu destaco o processo de interiorização do SEBRAE, chegando em vários municípios que são estratégicos para termos um comércio mais dinâmico, com melhor qualidade de serviços e tal. Agora com o governo Binho, o governo de Arnóbio Marques, e agora Orlando Sabino voltando para o SEBRAE, como é que isso? Já falou a respeito da obediência à Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Como é que isso vai se efetivar ali no dia a dia? Os desafios que o próximo superintendente do SEBRAE vai ter nessa gestão de Binho Marques? Eu destaco basicamente 4 grandes desafios. Um primeiro, e aí é justamente a consolidação da interiorização do SEBRAE. Eu acho que, de fato, você tem razão. O Cassiano fez um excelente trabalho à frente do SEBRAE. A marca da administração do Cassiano pela passagem dele, do presidente Fernando Lage, junto às 2 diretoras, a Beth e a Rosa, foi justamente a interiorização. Né? Criar escritório do SEBRAE em parceria com a Associação Comercial, em parceria com as prefeituras, em todos os municípios, praticamente todos os municípios. Se não me engano, faltam 2 municípios. Então está instalado, agora nós temos que fazer funcionar. Essa estrutura funcionar, levar efetivamente as ações do SEBRAE para lá. Né? Além de outras grandes realizações que o Cassiano fez à frente do SEBRAE. Tá? Parceria com o governo do estado? Parcerias, desenvolvimento de projetos na área do turismo, na área da farinha, na área da madeira, de móveis, uma atuação muito grande na área rural, com piscicultura. Promoção de eventos lá em Cruzeiro do Sul. Né? Quer dizer, nós poderíamos enumerar grandes realizações. Eu diria que, graças aos administradores que o SEBRAE tem tido nos últimos anos, o SEBRAE sempre é um crescente. Ele sempre tem dado contribuições cada vez maiores à sociedade acreana. Porque a estrutura do SEBRAE, ela não é muito grande, consegue fazer um barulho danado. Exatamente, né? É uma instituição fantástica que tem essa capacidade de atender os empreendedores e é importante que o SEBRAE mexe, ele atinge justamente aquela camada da sociedade mais carente, os pequeno empreendedor, aquela pessoa que, olha, ser empresário no Brasil é difícil. Você imagina ser empresário no Acre, no interior do Acre, e numa situação em que nós temos uma situação de limitação de mercado, de tamanho de mercado. Isso é muito difícil. E o SEBRAE consegue atender essas pessoas. Quer dizer, a inclusão que se tem através da ação do SEBRAE é muito grande. É uma instituição fantástica que tem essa capacidade de mudar a vida das pessoas rapidamente, né? Então, como eu te estava dizendo, as prioridades. Primeiro, a questão de reforçar a interiorização, fazer acontecer a interiorização efetivamente para que possam funcionar em todos os municípios, sempre nesse pensamento da inclusão. A segunda grande missão que nós temos é a consolidação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Essa foi uma conquista que nós vínhamos buscando há muitos anos no SEBRAE. A Constituição de 88 já dizia tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa. Mas estava lá esse artigo sem estar efetivamente consolidado em legislação e lei, nada. Agora a Lei Geral veio justamente para fazer acontecer o que a Constituição Federal já preceituava. Então é um momento que nós temos que agora fazer acontecer essa lei, nós temos que executá-la, esclarecer aos empresários a importância que tem da adesão ao Super Simples e, ao mesmo tempo, eu trago para mim essa responsabilidade, porque eu me sinto parte, adequar a estrutura, né, dos empresários à estrutura do Estado, para que realmente a gente possa estar conseguindo dar os benefícios que a lei dá aos empresários, aos pequenos empreendedores, mas ao mesmo tempo estabelecer que o Estado não possa também sofrer, né, grandes consequências, como uma possível redução, por exemplo, da arrecadação própria, que vai comprometer as finanças do Estado. Manter esse equilíbrio é uma tarefa que não vai ser fácil, mas eu acho que é possível. E nós vamos buscar isso, esse equilíbrio entre os benefícios da lei geral com o equilíbrio também tributário, o equilíbrio da arrecadação do Estado. E o governador Binho Marques já acenou com algumas possibilidades? Acenou claramente com isso, ainda ontem na Secretaria da Fazenda ele acenou com isso. Inclusive, em uma reunião que eu já tive para tratar do SEBRAE com o futuro governador, ele pediu
que uma dessas missões que me deu foi exatamente essa, né? Uma terceira, que está em curso, que iniciou no SEBRAE, é a consolidação de um modelo de gestão estratégica orientada para resultados. O SEBRAE agora ele trabalha com metas estabelecidas, quer dizer, ele não tem um orçamento aqui que ele fica ali, aparecer uma demanda espontânea. Demandas espontâneas também são atendidas, mas tem projetos específicos com metas estabelecidas, prazos para serem estabelecidos, parcerias estabelecidas. E a consolidação desse modelo, sem sombra de dúvida, é um avanço. O Cassiano já conseguiu isso. Antes mesmo de eu sair, há 2 anos atrás, já iniciou esse processo, o Cassiano aperfeiçoou, e a nossa tendência é aperfeiçoar cada vez mais. Isso não é só no ACA, é o sistema como um todo. Tá certo? E uma terceira, e uma quarta e última, seria justamente ajudar eu digo que sempre que o Estado é quem determina as políticas macroeconômicas, seja o Estado, o governo, seja a União. E a parte microeconômica, o SEBRAE tem uma contribuição muito grande, porque o SEBRAE trata com as unidades de produção, pequeno empreendedor. Então nós temos que estar muito bem casados, né? Com esse processo das políticas do Estado. O governador Binho tem acenado muito com o processo de industrialização, consolidação de um processo de industrialização. O SEBRAE tem que estar ajudando as pequenas unidades, então, atuando no micro, atuando nas unidades de produção, seja na capacitação, seja na orientação empresarial, seja no acesso ao crédito, acesso à tecnologia, tudo aquilo que o SEBRAE pode fortalecer. Nós vamos estar do lado do governo nisso. Seja através do amplo programa de inclusão social que está no programa de governo Binho, que o SEBRAE pode contribuir muito, né, também com capacitação, com todos os instrumentos que ele tem, ou seja, andando ao lado do governo, consolidando, atuando na microeconomia. Eu digo, o SEBRAE é uma agência de desenvolvimento muito importante no Estado e tem que estar acoplado a uma política maior, uma política macro para que ele possa desenvolver, saber os rumos que vai atuar para que não se perca recursos, não se perca capacidade de fortalecer um momento tão importante. Não tenho dúvida da importância desse órgão estratégico, fortalecimento da nossa economia. Senhor Orlando, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigado, eu que agradeço. Estamos agora no SEBRAE à disposição da TV Aldeia. Vamos procurá-lo com certeza. Obrigado. Bom, e esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. Você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.